No vídeo de hoje, a instituição da monarquia em Israel. Israel exige um rei. Saul se torna o rei de Israel. O reinado de Saul. Surge um novo rei. Saul persegue Davi. A morte de Saul. E de bônus, a Batalha de Miquimás. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A forte relutância de Samuel em instituir uma monarquia não causa surpresa, pois se tratava de uma forma de governo absolutamente alheia à tradição de Israel. Conforme o Senhor revelou a Samuel em sua última análise, os israelitas estavam rejeitando o governo divino. Porém, tendo em vista o Senhor haver declarado que daria um rei a Israel, Samuel atendeu ao pedido do povo. Assim, quando encontrou um jovem benjamita alto e de boa aparência chamado Saul, que estava procurando as jumentas perdidas de seu pai, Samuel pegou um jarro de azeite e ungiu Saul rei. Graças à sua vitória subsequente sobre os amonitas, que estavam sitiando Jabes de Gileade, Saul também conquistou o reconhecimento popular. Em seguida, o povo se dirigiu a Gilgal e confirmou a escolha de Saul como rei na presença do Senhor. Não se sabe ao certo quanto tempo durou o reinado de Saul sobre Israel, pois o número no versículo que fornece essa informação parece estar incompleto. Há quem proponha um reinado de 42 anos, com base nos 40 anos mencionados em Atos 13 e 21. Saul e seu filho Jonatas tiveram algum sucesso nas batalhas contra os filisteus, mas Saul não conseguiu desferir o golpe decisivo para acabar com esse inimigo. Mais lamentável ainda foi o fato de ele ter perdido o apoio de Samuel. Diante da pressão dos filisteus, de uma possível deserção de seus soldados, depois de esperar por Samuel durante uma semana, Saul usurpou a função sacerdotal e ofereceu sacrifícios. Também não cumpriu à risca a ordem que Deus havia lhe dado por intermédio de Samuel para destruir totalmente os amalequitas, pois poupou o rei e o melhor das ovelhas e dos bois. Samuel proferiu o veredito do Senhor. Ele havia rejeitado Saul como rei. Surge um novo rei, Davi. O Senhor ordenou que Samuel ungisse um sucessor para Saul. Assim Samuel foi à cidade de Belém, no território de Judá, e ungiu um jovem pastor de ovelha, ruivo e de boa aparência, chamado Davi. A bravura de Davi como guerreiro e seu talento para tocar harpa lhe obtiveram uma posição na corte do rei Saul em Gibeá. O temperamento instável e irascível de Saul era acalmado pela música de Davi. Quando os filisteus acamparam em Socó e Azeca, em Judá, o exército de Saul se reuniu no vale de Elá. Os israelitas ficaram paralisados de medo diante de Golias, campeão filisteu, que durante 40 dias desafiou os israelitas a mandarem um guerreiro para lutar com ele. Golias tinha 2,90 metros de altura e, apesar de ser mais alto do que todos os seus compatriotas, Saul se recusou a lutar contra o gigante filisteu. Davi estava visitando seus irmãos mais velhos na linha de frente e se dispôs a enfrentar Golias. Confiando no Senhor, Davi foi ao encontro do adversário armado com apenas uma funda e algumas pedras, e com um único tiro acertou Golias na testa. Então tomou a espada de Golias e usou-a para decapitá-lo. Os filisteus fugiram e os israelitas os perseguiram até Gate e Ecrom. Não é de admirar, portanto, que quando a notícia da vitória se espalhou,
Davi tenha sido o centro da comemoração das mulheres israelitas, realizada com cânticos e danças. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Tomado de inveja, Saul atirou uma lança contra Davi enquanto este tocava a harpa, mas não o acertou. Saul persegue Davi. Apesar de Davi ter vínculos estreitos com a família real, era amigo íntimo de Jonatã, filho de Saul, e havia se casado com Mical, filha de Saul. Sofreu a perseguição contínua e obsessiva de Saul. Os bosques nos montes e as ravinas nos desertos de Judá lhe serviram de esconderijo. Certa vez, Saul mandou matar 48 sacerdotes do Senhor na cidade de Nobe, a nordeste de Jerusalém, por terem ajudado Davi. Indivíduos marginalizados e descontentes com a situação de Israel passaram a seguir Davi, cujo estilo de vida precário se assemelhava mais ao de um chefe de bandidos. E mesmo com Saul em seu encalço, sempre que surgia uma oportunidade, Davi atacava os filisteus. Numa ocasião, Saul entrou numa caverna no deserto de En-Gedi para aliviar o ventre, sem saber que Davi e os homens estavam escondidos naquele local. Os homens de Davi o instaram a matar Saul, mas ele apenas se aproximou sorrateiramente do rei e cortou uma beirada do seu manto, recusando-se a ferir aquele que, apesar de todos os seus defeitos, ainda era o ungido do Senhor. Davi estava decidido a não lutar pelo trono, mas a deixar a sucessão nas mãos de Deus. Uma oportunidade semelhante de matar Saul surgiu quando este dormia no acampamento do exército israelita no deserto de Zif. Mais uma vez, Davi resistiu aos pedidos para dar cabo de seu adversário, tomando apenas uma lança e um jarro com água que estavam próximos da cabeça do rei adormecido. Em 2 ocasiões, a perseguição de Saul obrigou Davi a buscar refúgio em Ziclag, uma cidade de Aquis, o rei filisteu de Gate. Porém, Aquis só ofereceu asilo sob a condição de Davi e seus homens lutarem ao lado dos filisteus, possivelmente contra os israelitas. Uma vez que não era um traidor, Davi usou relatórios falsos para convencer Aquis que estava atacando Judá, quando na verdade estava realizando campanhas contra os amalequitas e outras tribos no deserto do sul. Os outros reis filisteus persuadiram Aquis a não correr riscos, levando Davi consigo numa investida contra Israel. Os filisteus lutaram contra Saul no monte Gilboa, à beira do vale de Jezreel, e derrotaram o exército israelita. Os 3 filhos de Saul, inclusive Jonatas, o grande amigo de Davi, morreram nessa batalha, enquanto Saul, gravemente ferido, tirou a própria vida. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.